Boa tarde, começando o novo canal teórico, dia 21 de outubro, um agradecimento especial, doutora Cristina Pinho, pneumologista, professora do Antônio Pedro, gentilmente aceitou o meu convite. Quero agradecer ela em nome da coordenação de residência do médico de família, agradecer ela a sua presença gentil e para que nós todos possamos aprender com ela o manejo de uma pneumonia comunitária. Um grande abraço para todos, obrigado aos residentes, obrigado aos convidados. E mais uma vez quero agradecer a professora doutora Cristina Pinho. Então, boa tarde, meu nome é Cristina Pinho. Preparei uma aula, muito obrigada pela gentileza do convite. Preparei uma aula, já que são todos médicos, preparei uma aula mais informal, em que eu não sabia que nós seríamos gravados, então a câmera intimida um pouco a plateia. Mas vamos ver se a gente supera isso, tá? Então, na verdade, é muito mais uma conversa, um bate-papo, uma coisa assim, porque os conceitos básicos vocês certamente já dominam. É claro que eu não resisti e coloquei aqui uma definiçãozinha. Eu posso ficar aqui para você? Tem problema? Porque fica mais fácil para eu passar. A pneumonia, ela tem uma característica que é assim, os conceitos realmente mudam muito pouco, as novidades não são incríveis, né? Há uma certa consolidação do que já se sabe, né? As mudanças são realmente mais pontuais. Essa experiência, ela, de fato, fala para a gente sobre o quadro clínico. As coisas mais novas, elas já não vão, né, os guidelines e tal, eles já nem falam mais sobre definição, sobre quadro clínico, eles já vão direto para diagnóstico e tratamento. Tá? Então, por isso que essa referência é uma referência um pouquinho mais antiga, de 2015, mas que ela, na verdade, não fala nada especialmente diferente. Né? É uma infecção do trato respiratório inferior, né, em que ela aparece com algumas alterações radiográficas. Tá? Bom, e o quadro clínico também nenhuma grande novidade, ele mais ou menos é o que a gente já sabe, né? O paciente tem tosse, pode ter febre, essa tosse pode ser produtiva, pode ser uma tosse seca, pode vir acompanhada de febre, não, tá? Uma apresentação variável, mas nada de surpreendente que a gente não conheça. Bom, desconfigurou. A gente tem basicamente duas apresentações de pneumonia comunitária no que diz respeito à imagem, e a gente fala classicamente da apresentação alveolar e da apresentação intersticial. A apresentação alveolar ela é muito mais comum, a gente vê isso com uma frequência bem mais relevante, né? Ela é mais fácil da gente identificar essa alteração, e a gente consegue perceber o quê? Então, na imagem mais da esquerda de vocês, né, que a professora fez o favor de esquecer o laser point, a gente vê o quê? Uma estrutura alveolar em que o alvéolo está totalmente vazio. E quando a gente vem para cá, a gente tem o quê? Uma evidência anatomopatológica do que é uma consolidação. Né? Então, o que a gente identificava facilmente, né, as hemáciazinhas vermelhinhas aqui, bem bonitinhas, quando a gente vem para cá, é a mesma coisa que está sendo vista ali, mas a gente vê o quê? Um interior totalmente preenchido, tá? Um preenchimento alveolar, ok? Quando a gente vem para algum método de imagem, né, seja a radiografia ou a tomografia, essa consolidação ela fica bastante opaca. Né? O raio não consegue passar ali direito. E quando a gente tem a sorte de ver um broncograma aéreo, isso qualifica muito a imagem que a gente está vendo. O broncograma aéreo, o que é? O que a gente entende sobre o broncograma aéreo? A gente sabe que a porção bem distal, né, o alvéolo, ele vai estar preenchido. Se está preenchido, se tem uma secreção ali, né, fica com essa imagem bem opaca, fica tudo branquinho. Só que, enquanto a gente ainda tem ar dentro da via aérea, o raio passa por aqui, o raio
do aparelho, passa por aqui sem nenhuma dificuldade e vai desenhando para a gente a nossa via aérea. Né? Então, normalmente a gente não vê nada disso, por quê? Porque o ar passa livremente por todas as imagens. Né? Então, quando a gente vê o broncograma, isso é muito sugestivo de infecção. Tá? Não é exclusivo. Até tumor pode ter broncograma, mas isso já dá um pontinho a mais para ele. Tá? Bom, quando a gente vai falar da pneumonia intersticial, aí já não é mais tão fácil assim da gente ver essa imagem. Por incrível que pareça, a gente estava sendo quase que execrado se a gente falasse pneumonia típica e atípica. Né? Ficou muito feio falar, não pode mais. Aí você vai ver o guideline da ATS. A ATS é a nossa mentora maior, né, que é a Sociedade Americana, e realmente são muito, muito sólidos, e realmente a gente lê as coisas que eles publicam e tal, é realmente uma referência. A Sociedade Europeia também, mas acho que a ATS ainda é mais consistente ainda. E eles ainda usam, tá? Eles escrevem isso, eles falam ainda de pneumonia típica e atípica, atribuindo a micoplasma, legionela, clamídia, eles falam lá, eu ainda falei assim, nossa, olha só, hein? Então tá bem. Então, mas tem uma diferença que a gente, na pneumonia intersticial, a gente ainda vê esse alvéolo, ele não vai estar preenchido. Então, o parênquima propriamente dito, ele vai sim estar edemaciado, vai ter infiltrado celular, e aí, por conta disso, ele passa a ter uma expressão radiológica. Tá? Mas quando a gente vai ver uma lâmina desse pulmão, a gente consegue ver que esse tecido ainda é aerado. Né? Então, é uma sutileza. Dessa distância, então, a sutileza está ótima. Está sutil a beça. Então, olha, num raio-x normal, você consegue ver que você está vendo que ali tem parênquima, que aquilo ali não é um pneumotórax, você consegue ver a estrutura vascular e do próprio parênquima, né? E quando você vem para cá, isso fica um pouco mais exuberante, né? E ficam essas imagenzinhas nodulares, mas que elas conversam entre si. É diferente a gente vai ver aqui a radiografia de tuberculose, a gente vê que é diferente. Tá? Essa foto aqui, por exemplo, eu peguei de um livro de radiologia. Então, fica realmente pequenos nódulozinhos difusos. Tá? Ver infecção, seja por vírus, seja atípico, em radiologia comum, é difícil para todo mundo. O radiologista acha difícil. Há poucos anos atrás, a gente teve um surtozinho de micoplasma e as pessoas ficaram, os radiologistas, assim, caramba, gente, como é difícil. A gente, ai, obrigada, vindo de você, me dá um consolo. Né? Então, não é tão fácil. E interstício, a tomografia, ela, assim, é transformadora. Tudo que a gente consegue trabalhar super bem com raio-x para doença alveolar, quando a gente vai para a doença intersticial, não dá nem para começar, tá? Porque o padrão nossa, aí a gente vai alucinando, né? Aonde que tem, onde que não tem, como é que não é, tem nódulo, tem espessamento, tem vidro fosco, a gente entra num outro universo, tá? Bom, então, uma radiografia normal, eu queria só primeiro trazer o computador um pouquinho mais para perto de mim. Pronto. Obrigada, só para não ficar tão desconfortável. Uma radiografia normal. Como é que a gente vê essa radiografia? Cada pessoa tem o seu jeito de ver um raio-x, desde que você compra um ritual. Como assim? É um ritual. Cada um tem o seu ritual. Tá? Então, como é que é o meu ritual? O meu não é mais certo do que o de ninguém. Tá? Mas ele é o meu ritual. Então, olhe o que está acontecendo em volta. Então, eu vou sair do pulmão, não vou olhar para o pulmão, porque, claro, que a gente olha, a gente quer olhar só o pulmão. Não, mas a gente tem que olhar tudo, porque tem muita radiografia que mostra muita coisa fora do pulmão. Tá? Então, você olha partes ósseas, você olha gordura, enfim. E depois, tem gente que gosta de olhar do meio para fora, de fora para dentro. Eu gosto de olhar de cima para baixo. Tá? Eu vou descendo o meu olhar, comparando o pulmão direito com o pulmão esquerdo. Essa é a minha rotina, tá? A rotina de Cristina Pinho. E
tem que ser um pouquinho obsessivo em prestar atenção na técnica radiológica. Como assim? A gente olha basicamente 3 coisas. Então, primeiro, se a radiografia está centralizada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a distância entre a face medial da clavícula em relação aos processos espinhosos. Isso é importante? Muito. Porque se eu estou mais encostadinho do que um lado, se o meu raio-x está rodado, como é que eu vou comparar a imagem do meu parênquima daqui com a imagem do meu parênquima daqui se houve uma distância? Então, faz diferença. Se eu presto atenção que está rodado, eu já faço um julgamento crítico antes de emitir uma opinião, antes de começar um raciocínio. Então, é importante sim. Tá? E outra coisa, quando roda, o hilo fica mais exuberante, né? Aí você tem alargamento hilar, que já é aquela coisa que sempre dá uma duvidazinha, né? Aí a gente já está rodado. Não, gente, está rodado. Ah, é verdade. Tá? Então, ver a centralização, assim, eu vou dizer para vocês que eu sou bem obsessiva com isso, tá? Eu não sou uma pessoa sempre obsessiva, mas algumas coisas eu sou obsessiva. Isso é uma coisa que eu sou obsessiva. Então, essa distânciazinha aqui, ó, processos espinhosos, face medial, tá? Nunca fica milimetricamente igual. Sempre tem uma diferençazinha, mas a gente presta atenção nisso. Inspiração da radiografia, super importante. Então, tem muita coisa publicada, volta e meia sai, assim, coisas de radiologia, e aí eles botam muito assim, o mesmo doente numa inspiração correta e numa inspiração sem ser uma inspiração de qualidade. Tá? Então, tenham um hábito, sim, de contar quantos arcos costais que vocês estão vendo. Cada um tem o seu jeitinho, mas quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então, primeiro, de nunca esquecer primeiro arco costal. Depois, quando você vai descendo, né, então, primeiro, segundo, vai acompanhando para você aproveitar e ver aquele arco costal. Tá? E você vai descendo, normal. Depende de onde a gente está lendo, de 9 a 11, tá? 10 a 11, depende da referência que você está usando. Agora, o que é importante? Às vezes, a gente conta, por exemplo, aqui, 10º arco costal desse lado, 10º arco costal desse lado. Às vezes, o diafragma está um pouco mais alto aqui, mas você tem que contar. E, às vezes, a gente vê o arco costal só embaixo do diafragma. Não é para contar. Tá? Então, são os cuidadinhos que a gente tem que ter quando está fazendo essa contagem. Aonde é que dá trabalho? Onde é que pode dar confusão? Aqui em cima. Né? Porque, às vezes, fica meio... O segundo, o terceiro, o quarto ficam meio confusos. Qual é a melhor coisa para fazer? Tenta contar do outro lado. Muda de lado. Porque aí, às vezes, dá uma diferençazinha... E aquilo ali já é o suficiente para você conseguir perceber qual é a diferença. E, às vezes, mesmo assim, fica difícil. Então, como é que eu faço? Eu procuro o periósteo no arco costal. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou falando. Está vendo? O periósteo ele dá uma brilhadinha. Então, você sabe que esse arco costal vem daqui até aqui. E, às vezes, fica um sobreposto. Como isso aqui é um slide de aula, né? Então ele é todo bonitinho. Mas, às vezes, ficam os arcos costais meio sobrepostos, e aí você vai fazer o quê? Você vai acompanhando e você vai tentando identificar esse periósteo, vai acompanhando para você saber onde que está. Tá? Por quê? Porque se ele não estiver bem inspirado, a gente vai supervalorizar os achados intersticiais. Tá? Bom, penetração da radiografia. O que tem que acontecer? A gente tem que individualizar muito bem os arcos costais do terço superior. Conforme vai descendo, vão aumentando as sobreposições de estruturas do mediastino e a gente vai perdendo essa individualização. Até que chega embaixo, no terço distal, a gente só tem que ver uma coluna, né? A gente vê a sobreposição da aorta com a coluna, então a gente vê o quê? Uma imagem branca, que a gente vê ela diferente do coração, mas a gente não consegue mais essa identificação de corpo vertebral. Então, vamos ver isso aqui. Então, numa situação ideal, que aqui com essa luz não está dando para perceber tanto, mas então, repetindo rapidamente, individualiza os corpos vertebrais, vai perdendo essa individualização, até que quando chega nessa porção distal, você só pode ver uma coluna branca, mais branquinha do que você está vendo o coração. Tá? Mas você tem que ter essa percepção de alguma diferença entre o coração e essa coluna. Bom, isso aqui
Muito obrigada. Tinha um site há uns anos atrás, de pneumo, que saiu do ar. E essas imagens ficaram na internet. Então, elas não são minhas, mas elas são ótimas. Eu uso muito elas em aula. Que é a gente identificar onde é que o paciente tem a pneumonia dele. Isso faz diferença? Faz sim. Porque você abre o leque de diagnóstico diferencial a partir da localização da sua imagem radiológica. Tá? Então, faz diferença sim a gente saber aonde é que está. Ah, tá à direita. Não. Tem que saber melhor. Não tem que saber, é no segmento apical. Não. Claro que não. Mas saber lobo superior, lobo médio, lobo inferior, isso tem que saber. E, gente, aprende a ver perfil. Gente, aprende a ver perfil. O perfil qualifica um exame muito barato, que é o raio-x, um exame fácil de se fazer. Tá? Até o final da aula, vocês vão até começar a achar que vale a pena ver perfil, prometo. Tá bom? Eu não vivo sem. Eu amo um perfil. O pneumologista gosta de ver. A gente chega e fala, assim, cadê o perfil e qual a história? Né? Aquela coisa de abrir 25 diagnósticos diferenciais a partir da imagem, diferenciais é coisa de radiologista. Eles que fazem isso. A gente não. A gente vai raciocinando a partir da clínica. Né? Se bem que hoje em dia, cada vez mais os radiologistas querem saber a história. Mas, enfim, eles fazem, né? 29, acho lindo, gente, eles vão lá, ficam falando. Mas, então, o perfil ele é complementar, ele agrega informação, ele abre o nosso leque para diagnóstico diferencial. Tá? Ele é importante pra caramba. Tô morrendo que desformatou meus slides, tá, gente? Estava tudo lindo. Ok? Então, vamos lá. A gente vai rever esses desenhozinhos aqui. Então, eu fiz vários casos clínicos. Se vocês quiserem falar, eu vou amar. Eu não me incomodo de ser interrompida. Por favor, fiquem à vontade. Essa é uma famosa exposição dialogada, para ter diálogo com vocês. Tá? A aula é para vocês. Então, um paciente de 35 anos, com história de início a 2 dias de queda do estado geral, tosse seca, febre de até 38,5, com muito mal-estar e cansaço. Conta que esteve gripado recentemente, mas chegou a ficar bem. Então, ele vinha bem, ficou gripado, ficou bem, aí voltou a piorar. Um exame físico pobre, né, sendo que chamava atenção a prostração do paciente. A ausculta pulmonar, ela tinha só uns discretos estertores finos na região inframamária direita. Tá? Então, o paciente chega para a gente assim. A gente olha e fala, ih, tadinho, está doente. A gente examina, tem a nossa pós-diagnóstico, a gente examina, e aí, como aula de pneumonia comunitária, a gente já imagina o diagnóstico desse primeiro caso clínico. E aí, gente, o que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Eu vou pedir algum exame? Eu vou prescrever direto? Cristiana, eles estão residentes dos módulos do médico de família. Tá bem. Não, só estou te colocando para você encaixar eles lá no médico de família, totalmente, sentadinho. Totalmente, então. Bora lá. Eu estou ouvindo. É porque ele tem que aparecer aqui. Vem cá, Pedro. Tá. Mas aí que eles não vão falar nada mesmo. Fica aí, Pedrão, eu repito a sua pergunta. Tá bom. Fala. Isso. Tá. Joia. Então, toda vez que a gente tem um paciente que a gente imagina que ele tem a radiografia, imagina que ele tem a pneumonia, a orientação é, se você acha que você está diante de um doente que está estável clinicamente, você tem que radiografar. Mas eu não tenho... por isso que, assim, tentar trabalhar com pneumonia só com radiografia de tórax é uma coisa muito possível, tá? São poucas as indicações de tomografia. As pessoas pedem muito tomografia, mas não precisa. A gente tem que... Agora, existem situações e situações. Se a gente for fazer exatamente o que é para ser feito, num paciente assim, basta a gente pedir uma radiografia, tá?
se entende, gente, que a radiografia simples de tórax, ela faz parte do diagnóstico para a pneumonia, tá? Teoricamente não dá. Eu sei que nem sempre é possível, tá? E na dúvida, a gente tem que tratar o nosso doente, tá? Então, a princípio, as orientações todas, nacionais e internacionais, é que a gente faça uma radiografia de tórax, tá? Nada além disso. E aí, o doente fez uma radiografia e tem isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, primeira coisa, vou comentar. No próximo, vocês que comentam. Então, primeira coisa, fiz a radiografia de tórax, tenho o PA e tenho o perfil. Tá? Eu sei que eu tenho porque é o próximo slide. O que a gente tem que fazer? Olhar a técnica desse raio-x. Então, rola em volta, vê se tem alguma alteração, o que a gente consegue ver de ossos, de partes moles, se tem alguma alteração. Preste atenção se está rodado ou não, se está bem inspirado ou não. Vai olhar a coluna, vê se a coluna individualiza bem, vai ficando cada vez mais difícil de individualizar. Vê se está bem inspirado, conta os arcos costais. Eu amo contar 10 arcos costais, porque eu tenho certeza que está tudo maravilhoso. Tá? É o meu número para contar arco costal, é o que eu gosto de encontrar. Tá? Então, eu contei os arcos costais, vi que estava tudo legal, está bem penetrado, não está rodado. Então, eu falo, poxa, minha técnica está boa, vou poder analisar com calma a minha radiografia. E aí, técnica de Cristina Pinho, e de muitos outros, obviamente, eu vou descendo o meu olhar, comparando um lado com o outro, até que eu me deparo com uma opacidade. O que é uma opacidade? É alguma coisa que não está normal e que está um pouquinho mais branquinho. Tá? Então, a opacidade é um termo bem genérico. Assim. Às vezes a gente não sabe muito bem. É uma pequena opacidade, não é mesmo? Tá? E às vezes você não sabe exatamente o que é aquilo ali, mas você vê que tem alguma coisa alterada. E a gente está vendo que tem uma imagem alterada aí. Tá? O que eu queria que vocês vissem nessa imagem? Todo mundo está vendo o que eu estou vendo? Então, a gente pode perceber que quando a gente compara o terço superior direito com esquerdo, a penetração é a mesma. Conforme a gente vai descendo, a partir mais um pouquinho abaixo da metade, a gente consegue perceber que há uma diferença entre o lado direito com o lado esquerdo. Né? Então, tem uma opacidade. Isso daqui é uma opacidade que sugere muito mais um preenchimento alveolar do que uma doença de interstício. Certo? E aí? E aonde é que está isso? Como é que eu vou saber localizar isso? Eu peço ajuda para o meu perfil. Olha só. Onde que está essa imagem no perfil? Olha para lá. Aonde que está? Então, toda imagem na parte mais inferior, ela precisa, a gente vai prestar atenção se ela está borrando ou não o nosso diafragma, se ela está borrando ou não o nosso coração, tá? Essa imagem, ela nem está borrando tanto assim o nosso coração, mas ela não está encostando no meu diafragma. Quando eu vou para o perfil, quais são as coisas que a gente olha com cuidado no perfil? A gente olha o espaço reto external, espaço reto cardíaco, o gradiente de coluna, tá? E eu estou olhando tudo e estou assim, gente, então, cadê? Né? Não estou vendo nada demais. Ali tem uma consolidação, e aqui não, e aqui cadê? Ela está aqui. Se vocês olharem com um pouquinho de boa vontade, vocês vão, porque vocês estão longe, vocês vão ver que a gente consegue até desenhar uma linhazinha aqui. Tá? Olha essa linhazinha ali, ó, no meu lobo médio. Tá? Então, ela está poupando o meu diafragma e ela está bastante sobreposta. Eu olho o meu gradiente, amo um gradiente de coluna. Ó, eu vou descendo, é um gradiente porque, olha, ele começa mais branquinho e vai ficando mais escuro. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem menos pulmão e mais outras imagens, né? Músculo, gordura, e conforme a gente vai descendo, o pulmão vai aumentando e a quantidade das outras estruturas vai diminuindo.
Tá? Então, meu gradiente de coluna está perfeito, nada por aqui, aqui, e aqui ainda tem uma linhazinha para me ajudar. O lobo médio, ele tem uma porção medial e uma lateral. Tá? Então, às vezes, o doente fica... Às vezes, mesmo sendo lobo médio, a gente não tem a imagem borrando a silhueta cardíaca. Essa aqui não é uma super borradinha, não, tá? Ela está pouco borrada até. Tá? Mas olha como o perfil me ajudou. O perfil foi definitivo. E outra coisa, o lobo médio é pobre. Tá? A gente bota o esteto atrás, não escuta nada. Aliás, o lobo médio até na frente é ruim. Tá? Então, às vezes, a gente ausculta, não está... E aí... A gente tem que pensar, né? O exame complementar, ele é complementar. Complementar aqui é um raciocínio clínico. Sempre, sempre. A coisa mais importante ainda são a anamnese e exame físico. O exame complementar, ele é... Menino, esse microfone aqui. Tá legal? Então, ok, vamos lá. Tem uma coisa que eu não tinha me planejado de falar, mas que é fundamental. Um divisor de águas em mortalidade de pneumonia, o início precoce do tratamento. Há uns anos atrás, se fazia muita broncoscopia para doente que vinha com pneumonia comunitária mais grave. Isso acabou. Isso é praticamente restrito a paciente que está em UTI com infecção de repetição, entendeu? Interna com uma pneumonia, infecta, vai para o ventilador, infecta, não sei o que lá. Por quê? Porque começou a se perceber que essa história de ficar fazendo broncoscopia para fazer etiologia diagnóstica, você estava retardando o início do antibiótico, isso era a coisa mais importante para a gente fazer. Início precoce. Então, gente, na dúvida, não é para titubear. Não é para titubear. A gente vai só ter que saber o que a gente vai fazer. Eu trouxe muita coisa aqui desse manual da ATS, porque ele é realmente muito bom. Tá? E aí, o que eles sugerem para a gente? E a gente também tem que ter um olhar crítico, né? A gente mora no Brasil. Então, eles trazem para a gente o seguinte. A recomendação deles é da gente fazer macrolídeo e como opção doxiciclina. Aí, quando você lê essa doxiciclina, você olha e fala assim, aham. E cadê a nossa melhor amiga, a amoxicilina? Né? Então, a gente olha, isso é uma recomendação estrangeira. A gente tem o direito de ser crítico. Mas mesmo para a gente ser crítico, a gente deve buscar literatura. E o que a gente tem na literatura a nosso favor? Isso aqui, ele falando sobre as doses, como é que tem que ser e tal. Então, olha que importante que está no texto, tá? Para a gente não ver só a tabela. O que me saltou aos olhos? A doxiciclina novamente. E aí o que está escrito ali? Evidência fraca. Então, por que isso acontece? Porque eles têm um perfil de sensibilidade diferente do nosso. E aí eles estão começando a trazer a doxiciclina. Isso vai chegar aqui? Não sei. É um antibiótico barato? Provavelmente. A posologia é fácil? Então você fica olhando. Tá? Agora, a pior coisa que tem é a gente ser crítico em cima do nosso achismo. A gente tem que ter opinião. E a gente tem o direito de resistir um pouco às mudanças. Mas a gente tem que saber ser crítico. E aí, o que tem para nos ajudar? A recomendação de 2018 brasileira, que é da gente. Tá? E aí, ela ainda não falava da doxiciclina, e ela ainda trazia a amoxicilina com ou sem associação com clavulanato, tá? E a opção de azitromicina ou de Claritin para tratamento, que é bem dentro da nossa realidade. Eu não sei, a gente está fazendo assim, está sendo feito o uso da azitromicina de uma maneira surreal. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer com a azitromicina depois que passar essa parte. Eu não vou nem falar. Aquela coisa com 5 letras, que eu não aguento mais esse assunto e nem vocês. Tá? Então, não vou nem falar aqueles 5 letras. Então, mas o fato é que a gente está prescrevendo muita azitromicina. Todo mundo. Então, eu não sei como é que vai ficar o nosso perfil. Né? E pneumologista ainda usa muita azitromicina por causa do efeito modulador, né? Para infecção de respiração, de repetição. Então, a gente faz muito também. Então, vamos esperar. Mas, então, a gente tem uma literatura nossa que não traz essa doxiciclina, que é muito fora da nossa realidade, e ainda traz nossos amigos amoxicilina ou amoxicilina com clavulanato. Tá? Outro caso clínico.
Vou acelerar, tá? Estou andando muito devagar. Tem muito caso clínico ainda, senão a gente fica cansado. Paciente 75. O professor fala muito, né? A gente fica assim. Uma aula presencial. Um sonho. Não aguento mais dar aula para o meu computador. Mas então, 75 anos, ex-tabagista há 15 anos, com passados de 40 maços anos, vem à consulta com queixa de piora do seu cansaço e da sua tosse nos últimos dias. Essa tosse, que usualmente é intermitente, tá? Agora está diária, persistente e com mais secreção. Ontem apresentou um febre de 38,2. Isso é uma coisa muito importante, tá? Paciente fumante, ele pode ser sintomático, ele pode ter tosse, ele pode ter catarro, ele pode ter tudo, mas ele tem que ter piorado para a gente poder pensar numa agudização, tá? Não existe tosse normal, mas a gente sabe que esses pacientes tosse. Tosse é sempre secundário a alguma coisa. Bom, então ele está lá com um discreto esforço respiratório, um tempo expiratório um pouquinho mais prolongado e uma ausculta pulmonar com estertores no terço superior direito. E aí, novamente, precisa de radiografia? Agora você já sabe, precisa. Dá para fazer? Isso é outra história, tá? Bom. E aí ele tem essa imagem aí. Então, eu já fui lá, já olhei minha técnica, se está rodado, se está bem inspirado, se está bem penetrado, olho se tem alguma coisa em volta do pulmão, aí eu vou para o meu pulmão, comparo um com o outro, presto atenção no meu mediastino, né, que eu nem falei do mediastino, mas presto atenção no meu mediastino, e aí tem uma coisa que salta aos olhos, certo? Todos balançam a cabeça, então está bem. Então vimos aquilo ali. Essa lesão ela é bem no alto, né? E aí eu fiz esse spotzinho aí para vocês verem melhor. E se vocês olharem bem, a gente consegue até ver um pouquinho de broncograma aéreo. Tá? Ó. Aqui, 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 aqui. Tá? Então isso fala muito a favor de uma pneumonia bacteriana, certo? Bom, e aí a gente vai para o perfil. Olha só, novamente. É uma lesão lá no alto. Então, ela é tão no alto que dá muita vantagem da gente olhar e falar assim, isso aí é lobo superior, né? Porque é tão lá em cima que é mesmo, é no lobo superior. Tá? Então, aqui olha o que está ajudando a gente. Essa linha, a grande cisura, dando o limite. Tá? Ó, ela está descendo aqui, ó. Daqui de perto eu consigo ver bem. A linha aqui da grande cisura toda. Ok? Então, ó, nossa lesão é aqui. Tá? Às vezes a confusão é aqui, ó, no segmento 6, que é o segmento apical do lobo inferior. Então, às vezes a confusão não é tão alta. Essa aqui não tem muita dúvida mesmo, não. Mas às vezes essa lesão ela é um pouquinho mais baixa, tá? Ela fica mais ou menos por aqui. E quando a gente vai para o perfil, se não tiver o perfil, você não sabe se vai ser aqui ou aqui. E qual o problema? Gente, qual é o terceiro lugar mais comum de tuberculose? Segmento apical dos lobos inferiores. Né? Lobo superior direito, superior esquerdo, segmentos apicais. É o grande diagnóstico diferencial dessa localização. Tá? Aí, bom, é um paciente, então, que ele era mais velho, ele tinha uma comorbidade, supondo que ele tinha... isso é uma coisa importante. Só 20 a 25% dos pacientes que fumam são de fato DPOC. Não escrevam DPOC no cabeçalho de vocês. O que dá o diagnóstico é um diagnóstico funcional. Peçam, porque a gente consegue... Agora, na pandemia, está complicado, mas a gente faz exame pra caramba lá no Antônio Pedro. Podem pedir, existe esse caminho. Peçam, não hesitem. Tá? Pede espirometria. O diagnóstico de DPOC é um diagnóstico funcional. Ele não é clínico e ele não é radiológico. Ele é funcional. Tá? Então, pede. Então, não escreve... mas ele fuma pra caramba. Então, escreve paciente grande fumante. Pronto, acabou. Mas não escreve que ele é DPOC sem você ter uma coisa. É feio, é errado. Bom, e aí, o que a gente tem aqui? São prováveis agentes etiológicos para outras doentes que têm comorbidades diferentes. Tá? Essa tabela é uma tabela da Sociedade de Pneu, de uma referência bem relevante que a gente tem de 2017, mas eu me permiti, esse vermelhinho foi o que eu coloquei. Tá? Tanto da gente... Não deixar de lado o hemófilos para o paciente DPOC, como a gente lembrar que
A Klebsiella, sim, ela tem uma prevalência maior em paciente alcoólatra, mas o streptococo, numericamente, ele ainda é mais importante. Tá? Então, isso é para não haver equívoco em relação a isso. A pseudomonas, a gente toma muito cuidado com ela, principalmente os pacientes que têm lesão estrutural, aquele DPOC que já tem um pulmão bastante comprometido, paciente que tem bronquiectasia, a gente sempre tem que ficar de olho para ver se esses pacientes não podem ter pseudomonas também. Tá? E aí, a gente entra nessa segunda linha, né, que ainda é um paciente que pode ser tratado fora, e aí a literatura traz essas opções de tratamento. Né? A fluoroquinolona, que aqui, novamente, a gente tem que ter uma visãozinha crítica. A fluoroquinolona vem como uma opção importante, né, de monoterapia, para você tratar o paciente em casa, mas a gente vive uma realidade de tuberculose, uma realidade de resistência à tuberculose. Então, a gente tem que prender bem isso. Eu acho muito melhor a gente fazer a segunda opção, a alternativa de fazer um beta-lactame com macrolídeo, tá? E a gente segura as quinolonas, porque elas estão subindo de resistência, ela é mais barata, né? É mais barato comprar quinolona do que comprar clavulin, e você ainda tem que arrumar dinheiro para o macrolídeo, ou arrumar um lugar para pegar o macrolídeo, mas segura por causa da tuberculose. A gente precisa das quinolonas, tá? Bom, aqui descrevendo doses e tal. E, na verdade, aqui não muda muito, tá? E lá ele falou da doxiciclina e tal, e tem a mudança dessa orientação da brasileira, né, de 2018, ela muda com relação à ordem, né, deixa as quinolonas mais para depois. Tá? Um outro caso clínico aqui para a gente. Paciente de 65 anos, chega na emergência acompanhado de sua esposa. Como está dispneico, a anamnese foi colhida com ela. Estava bem até 2, 3 dias, quando iniciou queda do estado geral, febre não aferida, tosse seca, que posteriormente se tornou produtiva. Como piorou muito nas últimas 12 horas, aceitou ser trazido à emergência. Os homens são mais resistentes, isso é um fato. E homens casados vivem mais. Isso também é científico, não sou eu que estou dizendo. Doutor, eu só vim porque minha mulher obrigou. Eu sei, querido, eu sei. Então, vamos lá. Ele no exame está um pouquinho taquipneico, com uma frequência respiratória de 24, os níveis pressóricos estão preservados, ele tem uns distertores finos em toda a metade superior direita. Na verdade é inferior, né? Eu escrevi errado, desculpa. Novamente, gente, então, a gente tem uma grande consolidação do lado direito, que compromete praticamente toda a metade inferior, né, talvez até um pouquinho mais, e esse paciente já tem doença contralateral. Então, vou voltar aqui do caso clínico dele. Então, um paciente que tem 65 anos, ele chega com a esposa, ele está sintomático, ele tem 24 incursões, não tem 30, mas a gente olha e fica ali, né? Vou internar, não vou internar, o que eu vou fazer? Vou deixar ele, não vou deixar, e faz o CURB que você falou. Né? Esse paciente, ele tem poucas coisas. Então, o CURB é muito fácil de usar e dá até para decorar. Mas olha a diferença. No CURB já entra a ureia. Então, diferente dos outros doentes, são doentes que a gente está preocupado, a gente já começa a pedir exame de sangue. Né? No CURB, a gente não precisa do hemograma, mas a gente precisa de saber quanto é que está a ureia. Saber se essa ureia está maior ou menor que 50. Tá? Então, frequência respiratória de 30, que para criança é mole, para adulto não é. A gente com 30 de incursão, a gente está sofrendo muito. Né? Então, pressão também tem que ser observada. E aí, se você só pontua pelos 65 anos, não tem problema. Mas se tiver qualquer um dos outros pontuando 1, já é indicação de internação. Tá? E aí sim, né, um doente que às vezes vocês estão atendendo e tem que, se ficar inseguro, acho que vocês têm que referenciar e mandar para algum lugar. Né? Novamente, na dúvida, ProRel, né? Pede uma avaliação mais cuidadosa, uma unidade que tenha como proteger o doente, né? Gente, eu sei que tudo é difícil, tá? Sei que tudo é difícil. E não se iludam, no Antônio Pedro também é difícil, tá? Bom, essa outra classificação, que também é aceita no mundo todo e tal, ela é muito mais complexa. E é impossível decorar, tá? Se você mandar eu ficar de costas para ali, eu não vou saber falar nem metade. Não, metade eu sei, mentira. Mas assim, eu não vou saber tudo. E se eu estou na dúvida, eu abro o celular e olho.
tá? O celular serve para muitas coisas, inclusive para isso. Então, você vai lá. Se você está na dúvida, se você está numa emergência que você possa fazer uma coisa um pouquinho mais completa, se você está na dúvida, você lança a mão do que você pode, tá? Se puder, ótimo. Se não puder, paciência, tá? E tudo está muito bem definido. Pontua, faz isso, faz aquilo, interna, não interna, é tudo muito, muito claro, muito transparente, tá bom? E a partir do momento que você decide se você vai internar ou não, você vai dizer para o colega, olha, eu que estou aqui de plantão na unidadezinha lá, eu sugiro que interne no quarto, no CTI, enfim, né? E a partir disso você vai fazer a escolha do seu antibiótico. Eu acho insuportável ler isso aqui, tá? Isso aqui eu acho que não vale a pena nem gastar neurônio decorando. Eu acho que a gente tem que ter isso, tem que saber onde que está guardado no celular. Eu de coração penso assim, tá? Não acho, a menos que vai fazer uma prova, né? Não tem jeito, tem que decorar. É que nem vacina. Todos os concursos que eu fiz na minha vida, vacina era uma coisa que eu sempre decorava assim, na véspera da prova, porque muda, né? E a prova acertava pronto, fazia xixi, ia tudo embora, esquecia de novo. Que eu não faz parte da minha vida, né? Para escrever isso, tá? E a gente também tem as nossas orientações, que são bem parecidas, tá bom? Com relação à pneumonia comunitária. Com relação a corticoide, a ATS diz para a gente não fazer em paciente grave, mas tem muita coisa muito consistente sugerindo que a gente faça, sim, corticoide para os pacientes, tá? Durante 5 dias. Pode ser venoso, pode ser oral, mas que a gente faça, sim, para diminuir a inflamação. Eu fui quando saiu a ATS, eu fiquei meio assim, eu falei, mas como é que não é para botar isso? Porque eu tinha, sabe assim, eu tinha na minha cabeça esse artigo aqui, assim, tem alguns artigos muito bons falando sobre o uso de corticoide, e aí eu achei esse daqui, que é uma meta-análise, né, uma coisa bem consistente. Não sei se vocês já viram como é que é o ritual de se montar uma meta-análise, mas quando a gente olha um artigo e fala, é uma meta-análise, né, revisão sistemática, assim, você fala, esse aqui é consistente, porque é um rigor técnico para se fazer, né, que é feito por pares, você tem que olhar plataformas diferentes, enfim, tem um rigor muito grande para se fazer. Então, a ideia é que você tire, quando você monta uma meta-análise, é que você tire o viés do olhar dos autores, né? Porque você está seguindo critérios que não foram definidos por você, tá? E essa meta-análise aqui que eu li, esse artigo, ele é muito bem feito, ele fala para a gente sustentar nos casos mais graves, manter o corticoide. Bom, paciente de 45 anos, vem à consulta com história de início há cerca de 1 mês com tosse seca, mas que há poucos dias passou a apresentar um pouco de secreção amarelada, ainda muito escassa. Nega febre e emagrecimento. Quando perguntado, afirmou que às vezes a sudorese noturna. E o exame físico dele era normal. Isso pode ser pneumonia? O exame físico é normal. O que você acha que é? Essa história aqui tá boa, né? A gente acha que não chega doente assim, mas chega, né? Tem uma Nadip assim. Só que ela tem 58 anos. Exatamente isso. E aí, o raio-x dela é uma coisa. Então, ele tem imagem radiológica, mas o exame dele é normal. A tuberculose faz uma coisa chamada dissociação clínico-radiológica. Isso é uma coisa sensacional da tuberculose, né? Vem aquele raio-x horroroso e a ausculta super pobre. Né? Então, a gente lembrar que isso pode acontecer. Então dependendo do lugar, se está na língula, dependendo do lugar da língula que está a consolidação, dependendo do lugar que está no lobo médio a consolidação, às vezes a tuberculose, a gente não escuta nada e está normal. Tá? Bom, aí eu botei um detalhezinho para vocês. Olha como essa imagem é diferente, como que a gente vê que são vários nódulozinhos que vão confluindo. Tá? É diferente. Então, e você também vê umas partezinhas mais fininhas, compridinhas, né? Que são as imagens mais reticulares, mas a gente vê que tem uma confluência, mas não é uma imagem tão homogênea como a gente vê na consolidação. Isso aí é bastante característico de tuberculose. Né? Bom, então olha aqui, eu fiz um spotzinho dos dois. Então olha a diferença das imagens. Os dois são, se a gente falar só de opacidade, né, aquele sossega-leão, né, na sessão, né, está naquela sessão meio formal, assim, é que nem diagnóstico diferencial com linfoma. Linfoma era tudo.
Linfoma é sempre uma possibilidade, embora seja pouco provável neste caso, né? Porque linfoma faz tudo. Linfoma vai dentro do mecanismo intestinal, derrame pleural, consolidação artificial, faz tudo. Então, olha a diferença, né? A tuberculose, ela fica realmente aquela imagem heterogênea que a gente lê na literatura, né? E na pneumonia não, uma imagem mais homogênea que, como nesse caso aqui, tem um broncograma para ajudar a nossa vida, tá? Eu trouxe algumas outras radiografias que eu queria que vocês pensassem em outras coisas, que não é só... às vezes a gente vê a radiografia antes de ver o doente, né? Porque às vezes o doente já esteve em outro lugar, aí ele começa a contar a historinha dele, ele já te dá a radiografia. E o ideal é a gente ter disciplina de ouvir a história, examinar para depois ver a imagem. Só que às vezes o doente já está te dando, e ele se sente até ofendido se você não olha. Se você não vai ver meu raio-x? Fala, não, eu vou ver sim, eu só quero conversar um pouquinho com você primeiro. O doente fica meio... Então, olha, o que eu queria trazer para vocês? Isso aqui é um tumor clássico, uma imagem clássica de tumor. Olha como é diferente das outras imagens que a gente viu até agora, de pneumonia, e mesmo da tuberculose. Tá? O tumor frequentemente, não é sempre, mas frequentemente a impressão que dá é que alguém foi lá e implantou um negócio ali. Né? Essa massa expansiva, assim, a impressão que dá isso, né? Que alguém foi lá e colou essa imagem. Né? Isso aqui, gente, isso é para vocês que eu trouxe. Colei isso de propósito, que vocês, tenho certeza, não vão fazer isso nunca na vida. Gente, toda vez que um doente chega com uma queixa e você acha que é uma doença, e ele... Oi. Alguma coisa tem. Aí esse doente, conheço ele muito bem, já morreu. Ele tinha a seguinte história, ele era um cara que bebia, ele devia ser uma pessoa muito difícil. Ele estava flutuando no Antônio Pedro, porque estava todo mundo paparicando ele, mas ele, na verdade, devia ser uma pessoa muito difícil. A gente percebe isso porque a família não vai na visita, a gente percebe por várias coisas, mas enfim. O que acontecia? Qual era a história dele? Ele fazia um quadro de tosse produtiva, falta de ar, podia ter febre. Aí as pessoas iam lá, antibiótico nele. Aí ele melhorava um pouco, voltava a piorar. Era fumante também, isso é importante, desculpa. Não falei disso, falei só da bebida. Aí passava um tempo, ele ia lá, ficava ruim, voltava para o hospital, as pessoas falavam que você tem pneumonia, vamos tratar. E davam outro antibiótico para ele. E de novo, e de novo, e de novo. Gente, está errado. Se a gente está tratando o óbvio e o óbvio não está dando certo, tem alguma coisa acontecendo. Qual era o diagnóstico? Adenocarcinoma. Tá? Então ele já chegou no hospital com uma história absurdamente arrastada e que se alguém tivesse questionado na terceira vez de antibiótico, porque isso vem há 1 ano e meio, sei lá, era uma coisa assim, mais de 1 ano e alguma coisa que ele vinha. Então a gente perdeu a oportunidade. Então é isso, a tuberculose que não melhora. Pô, mas será que é tuberculose mesmo? Às vezes a tuberculose tem um câncerzinho ali junto. Acaba que, lógico que eu sou um viés, né? Que eu vejo quando dá errado. Mas a gente tem que ter a ideia de questionar. Então, pneumonia não está melhorando? Por que não está melhorando? Será que tem uma obstrução ali, naquela via aérea? Por que ele faz sempre pneumonia no mesmo lugar? O que está acontecendo? Será que tem um tumor endobronquio? Será que tem um cisto que está comprimindo aquele brônquio? Por que sempre... Olha só, gente. 6 meses atrás, o doente teve exatamente a consolidação aqui. Olha isso, que coisa. É por isso, porque tem alguma coisa ali acontecendo. Tá? Então, uma atenção especial aí. Gente, isso é em qualquer diagnóstico. Né? Se a gente está tratando óbvio, é porque não está dando certo... Não é aquilo, é outra coisa. Se a gente procurar, a gente vai achar, mas tem que lembrar de perguntar e investigar. Olha só, às vezes o doente chega para a gente só com um nódulo. Na maioria das vezes, aqui é um achado. É o sujeito que bateu com a costela do lado de cá, estou com uma dor danada, pelo amor de Deus, faz um raio-x, que eu acho que eu quebrei a costela, e aí do outro lado você acha um nódulo. Né? Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Para dizer para vocês o seguinte, para dizer para vocês o seguinte, nódulo é igual a, primeiro, uma radiografia de preferência com mais de 2 anos.
para a gente saber se aquilo ali já existia ou não. Porque a imensa maioria dos nódulos a gente tem que acompanhar por 2 anos. Tá? Só nódulo em vidro fosco que a gente acompanha por 5, porque pode ser adenocarcinoma. O resto a gente acompanha por 2 anos. Então, se o doente tem uma radiografia com mais de 2 anos, com aquele nódulo do mesmo tamanho, estável, tranquilo. Não precisa nem de tomografar. Se não for, vai lá naquele lugar, que sempre tem um lugar, que tem aquela pasta que está escrito assim, tomografia. Mas vai demorar a fazer. Azar. Tem certeza? Absoluto. Tem que fazer? Tem. Tem. Imagem nodular é igual a tomografia. A menos que seja aquele nódulo calcificado muito evidente, que aí é óbvio que não precisa, nódulo pulmonar é igual a tomografia. Para todo mundo. Não tem pressa. Vai demorar 1 mês, 2 meses. Vai fazer. Vai fazer. A gente está em Niterói, vai fazer. Tá? Por quê? Primeiro, a gente tem que saber se aquele nódulo é único ou se ele é múltiplo. Se ele é o que aparece, quando você faz a tomografia, você vê que são múltiplos. Segundo, você tem que saber o tamanho daquele nódulo, porque a partir disso você vai definir como é que vai ser o acompanhamento daquilo. Mas sou eu que vou acompanhar isso? Claro que não. Vocês vão fazer uma guiazinha e vou mandar ele para o Antônio Pedro. Entenderam? Não pertence a vocês isso. O que pertence a vocês? Ficar com a pulga atrás da orelha quando vê um nódulo. Tá? Porque aquilo ali pode ser só um tuberculomazinho, aquilo pode ser uma doença benigna. Gente, tem histoplasmose à beça. A gente está fazendo diagnóstico de histoplasmose à beça. Pode ser só um nódulo. Eu fiz 3... porque eu estou tão chocada com isso. Eu fiz 3 diagnósticos de histoplasmose mês passado. Eu mesmo estou impressionada com isso. Não é que eu seja maravilhosa, não é isso. Mas assim, fiquei assim, como é que pode? E nódulo, 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 nódulo. Tá? Então, construção do conhecimento aqui, né? Aprender isso. Então, nódulo, 2 anos de radiografia. Se tem, já tinha, beleza. Se não tem, tomografia. Tá? E vamos investigar isso. Olha aqui. Outra coisa que a gente tem que ver. Deve sempre fazer parte da anamnese, principalmente paciente mais velho, se engasga ou não engasga. Se você perguntar assim, você engasga? O doente vai dizer, não. É comum o doente dizer que não. Aí, então, qual a outra maneira da gente perguntar isso? Quando você come, você tem tosse? Tenho. E quando bebe água? Tenho mais. E comida seca? Qual comida seca? Farofa, biscoito? Tenho. Tá broncoaspirando. Tá? Maneira da gente atento a isso. Esses doentes às vezes fazem febre com aquele pulmãozinho ali inflamadinho, aí faz febre um dia, fica um dia sem fazer, e a gente fica desesperado sem saber o que é. Tá? Isso aqui é uma situação extrema, obviamente. Então a gente vê aqui, tem um nível hidroaéreo bem importante. E novamente, gente, aquilo ali é onde que está. Se a gente não fizer o perfil, a gente não vai saber onde que está aquela imagem. Então olha que nível hidroaéreo aqui importante. Ó. Ainda tem um pequenininho aqui do lado. Tá? Vem para cá. Olha o meu gradiente de coluna. Tá. Oi. Meu gradiente de coluna. Começa lá por cima, vai descendo, aparece uma coisa meio esquisita, aí eu começo a ver os corpos vertebrais novamente, de repente desaparece. Novamente com essa imagem em nível que eu já havia visto ali. Tá? Uma coisa legal para eu falar para vocês. Como é que eu procuro a lesão aqui no perfil? Isso é bem importante. Olha só. Eu procuro pelas estruturas fixas, as coisas que são comuns. Porque o que acontece? Essa radiografia, ela me mostra muito bem a parte de cima. Né? E aquela ali me mostra melhor a parte de baixo. Então, não é assim, daqui vai para lá. Não é assim, daqui vai para lá. Né? O que eu faço? Eu olho as estruturas fixas. Eu olho as estruturas fixas e eu vou me lançando mão disso. Então, olha, essa minha imagem, ela está acima do meu diafragma, mas olha aqui, ela está perto do meu hilo. Então, meu hilo vai estar aqui e ela vem para cá. Ela está aqui nessa altura. Então, o que a gente sempre olha? A crosta da aorta. Né? A gente vê a aorta no PA e a gente vai e fala assim, está acima, está abaixo, o diafragma, o hilo, e você vai usando essas estruturas mais fixas para procurar essa imagem ali no nosso perfil, tá? Isso aqui, outra imagem com nível hidroaéreo. Mas olha a localização dela. Alguém se arrisca num diagnóstico?
é uma hérnia de hiato. Essa localização é clássica. Tá? Essa imagem bem retrocardíaca com nível hidroaéreo. Aí esses doentes, no dia seguinte, ela muda. Nem sempre a gente consegue ver no PA. Tá? Isso aqui dá para ver só uma sombra. Tá? Mas obrigada. Obrigada. Mas olha, tá vendo? Olha, a aorta teromatosa é uma beleza para a gente usar como estrutura de relação, né, para você ver o perfil. A aorta ela tem que descer anterior à coluna, né? Mas esses pacientes da gente mais velhos, né, vão ficando com essa aorta teromatosa, ela vai sobrepondo a coluna, né? Mas olha aqui, gente, ó, o gradiente de coluna, ó, tá vendo a aorta, né? Você não tem dúvida do que está acontecendo, só aqui embaixo é que fica comprometido, tá? E imagem de hérnia, ela muda. O doente está de um jeito num dia, do outro jeito no outro. É bem diferente para se ver. Então, botei aqui só um spotzinho com a diferença de localização e o perfil é definidor. Né? Se você vê aquela imagem nível hidroaéreo no PA, ali né, sobreposto no coração, você vê aquele nível ali, já é difícil de ver. Aí você fala, pô, isso aqui é o quê, gente? É um abscesso? Se for um abscesso, tem que tratar. Se for uma hérnia de hiato, obviamente que não. Vou tratar a hérnia de hiato, né? Discutir ali como é que vai ser a cirurgia, se tem condição cirúrgica. Então, toda vez que for pensar em pneumonia, tentar pensar qual é a maneira menos agressiva que eu tenho para tratar. Sempre que for possível, então, entendendo as limitações, fazer a radiografia. E se não estiver dando certo, pensar em outras doenças. Tá? Eu acho que são as coisas mais assim que eu tenho para falar para vocês. Mas, obviamente, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu posso tentar responder. Que não seja pediatria. Ninguém vai falar nada? Eu vou. Uma coisa importante que eu lembrei. Alguém quer colocar alguma pergunta? Fala, queridinho, fala. Ele vai me perguntar de pediatria, Jesus. Pronto, a professora aqui. Aham. 5. Não está errado fazer 3, não, mas... Sabe o que acontece? Acaba que eu vejo o que dá errado. Então, fico meio assim. Eu vou dizer para vocês, dificilmente sou eu que faço... Eu sei que quem dá aula de pneumonia, normalmente é o pneumologista, às vezes é o infectologista. Mas quem vê pneumonia não é a gente. Não é a gente. Eu vejo a doença... Sabe quando que eu vejo pneumonia? A pneumonia de repetição, a pneumonia do CTI. Não chega para mim a pneumonia. Eu não me lembro qual foi a última vez que assim, eu cheguei em um doente na minha frente e falei, isso é pneumonia. E eu ir lá fazer o diagnóstico assim, com o doente na minha frente. Sim. Faço 500. Eu só faço 250 quando é aquele uso intermitente, segunda, quarta e sexta, que pessoalmente eu adoro. Para infecção respiratória de repetição. Nossa, eu adoro isso. Segunda, quarta e sexta. Doente bronquiectásico com infecção DPOC. Nossa, gente, isso é tudo de bom. E pegando posto. Tem trabalho mandando fazer por... Então, peraí, deixa eu organizar o raciocínio. A azitromicina, é claro que a azitromicina também, a azitromicina é uma fortuna. E a impressão que eu tenho é que ela tem mais sintoma também, né? Não é tão inócua assim para o doente. Mas os doentes dificilmente não toleram a azitromicina. E ela está indicada, sim, para pneumonia de repetição, infecção respiratória de repetição. Ela tem um efeito imunomodulador. A gente não está tratando bactéria, a gente está tentando melhorar aquela inflamação da via aérea. E aonde é que isso dá certo? Pacientes com bronquiectasia, que fazem muita infecção de repetição, paciente DPOC. Paciente DPOC, esse efeito imunomodulador, ele está no GOLD, que é a nossa bíblia de DPOC. Dizendo paciente dispneico é igual a azitromicina, tentando diminuir essa dispneia do doente. A gente usa muito. Agora, a literatura ela é meio confusa, uns vão mais para lá, outros vão mais para cá, então tem 250 de 3 vezes por semana, 500 3 vezes por semana, tem lugar que diz para tratar 3 meses, tem lugar que diz para tratar 6, tem lugar que diz que pode ficar o resto da vida, aí é conflitante. Mas a minha experiência, tem pneumologista que vai dizer, não gosto não.
A minha experiência é boa. É boa. E como os doentes, mesmo doentes de medicina privada, eles conseguem pegar no posto, então é tranquilo. Então, eu amo, eu adoro a azitromicina. O que eu queria falar para vocês, que a gente começou a falar, porque eu proibi ele de me fazer perguntas de criança. Foi o nosso pacto. Gente, eu choro com criança. Não, gente, é um horror, eu com criança. O que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu sou bastante pão dura com relação, assim, né, de prescrever antibiótico. Mas tem duas situações que a gente tem que ser ao contrário, a gente tem que ser proativo. Quais são essas situações? Paciente asmático e paciente DPOC. Se esses doentes, mesmo que eles não tenham imagem radiológica, mas eles estão com secreção purulenta, é igual antibiótico. Tá? Por quê? Porque eles ficam num ciclo inflamatório que se você não dá essa ajudinha para eles, não dá. É que nem querer tratar asmático sem dar corticóide. Não vai dar certo. Se você não mandar o asmático embora, mas ele foi ali, mandei na UPA e ele fez um corticóide, ele vai melhorar. Mas e depois? Tem que fazer o corticóide por mais tempo. Ele não está agudizado? Tem que manter esse corticóide mais tempo. Mesma coisa. Não está infectado? É uma traqueobronquite, que a gente tira de letra, mas o asmático e o DPOC não tiram. Tem que medicar. E a gente pode seguir essas regras aqui que a gente viu para pneumonia. Tá certo também. Tá? Cristiana, fala, querido. Deixa eu fazer uma perguntinha a você. Algum tempo atrás eu via muito o uso de quinolona. As quinolonas têm as suas ações. Eu sei que as quinolonas lá fora ficaram meio em segundo plano, mas como é que no momento as quinolonas se colocam na pneumologia, das suas ações, ou que deixou de ter ação ou não? A gente não tem ainda, né, essa questão da resistência como tem lá fora. Eu acho que a gente tem muito mais uma questão relacionada à tuberculose realmente, porque se a gente olha os tratamentos alternativos de tuberculose, as quinolonas entram, né? E nós somos muito campeões de tuberculose, mas nós felizmente não somos tão campeões assim de tuberculose multiresistente comparado. Não que a gente não tenha, a gente tem muito. Mas comparado com outros países, a gente até tem proporcional, né, o que a gente tem de casos e tal, a gente está um pouco atrás. Então, o que a gente puder poupar, né? Então, se imaginar que aquilo que a gente está vendo pode ser, assim, você está na dúvida, porque todo mundo tem dúvidas. Assim, gente, será que isso é tuberculose? Será que isso é pneumonia? Se a gente tratar, a gente vai saber, num instantinho. Porque se for pneumonia, fizer um clavulim lá da vida, o doente vai melhorar, né? E aí, nessa situação, não faça quinolona. Principalmente. Porque se você fizer, eu posso fazer o exame que for que vai dar negativo. Vai me deixar enlouquecida. Mesmo que o doente entre no Antônio Pedro, que a gente possa broncoscopar, vai ver tudo negativo. Vai infernizar a gente. Então, acho que a ideia agora, é sensacional para escrever quinolona, né? Não é absurdamente caro. E é uma vez por dia. Isso é uma coisa dos deuses, né? O doente toma, né? Ele acorda, toma e bom dia mundo, né? Já resolve a vida dele. Então, assim, se você me perguntar, pessoalmente, eu adoro. Mas resolvi segurar a onda o máximo que eu posso. Essa, de verdade, eu realmente faço isso. Porque clavulin dá uma diarreia em adulto danada, né? Gente, então, olha, eu vou encerrar aqui. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Muito obrigada pela presença. Vi que vocês prestaram atenção. Tomara que tenha acrescentado. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Cristina. Vou convidá-la, com certeza, posteriormente. E muito grato pela presença dela aqui. Muito gentil e muito elucidativo. Gostei demais da aula. Quero agradecer a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal.